Eles acharam que a minha mão tremia por causa da idade. Quando assinei os papéis da internação, meu filho Rogério e minha nora, Marta, trocaram aquele olhar de alívio cúmplice, achando que eu não tinha percebido. Disseram para o médico que eu estava confusa, que eu inventava histórias, que a demência estava avançada. Eu fiquei calada. Deixei que acreditassem que eu era apenas uma velha senil que aceitava o destino. O que eles não sabiam é que o pequeno aparelho preto, escondido dentro do forro do meu casaco de lã, estava ligado. Eu gravei cada palavra. Gravei o plano para vender minha casa, gravei as mentiras sobre a minha saúde, gravei a traição de quem eu amamentei e criei. E agora, sentada nesta cama fria de asilo, enquanto eles brindam a minha ausência, eu só tenho uma certeza: o tempo deles está acabando. Meu nome é Clarice. Tenho 78 anos, embora minha família goste de dizer a todos que tenho 82, talvez para justificar o meu suposto cansaço, a minha suposta falência mental. Até 3 anos atrás, eu era a diretora aposentada de uma escola estadual. Uma mulher que lidou com milhares de alunos, com burocracias, com orçamentos. Minha mente era, e ainda é, uma lâmina afiada. Eu resolvia palavras cruzadas de nível difícil em 10 minutos. Eu lembrava o aniversário de cada sobrinho neto. Mas a viuvez tem um jeito cruel de nos deixar expostos. Quando meu marido, o Alberto, faleceu de um infarto fulminante, a Casa Grande, aquela casa de varanda larga e jardim florido onde criamos nossos filhos, ficou silenciosa demais. O silêncio nas paredes parecia gritar. Foi nessa época que o Rogério, meu filho mais novo, apareceu com mais frequência. No começo, eu achei que era amor, que era cuidado. Ele vinha aos domingos, trazia a Marta e os meus netos. A casa se enchia de vida novamente. O cheiro de assado no forno, as risadas das crianças correndo pelo quintal. Aquilo aquecia meu coração gelado pela perda do Alberto. Eu me sentia viva de novo. Eu me sentia útil. Mãe, Rogério disse numa tarde de chuva, segurando minha mão com uma ternura que eu não via há anos. Essa casa é muito grande para a senhora sozinha e perigosa. Se a senhora cair, quem vai acudir? Eu estou bem, meu filho, eu respondi, servindo mais café. Conheço cada tábua desse chão. Mas a gente se preocupa, a Marta e eu. A gente estava pensando, o aluguel do nosso apartamento está subindo muito. E se a gente viesse morar aqui? A gente cuidava da senhora, a senhora teria companhia o tempo todo e os netos cresceriam perto da avó. Eu deveria ter desconfiado da rapidez com que a Marta concordou, com aquele sorriso de dentes muito brancos, mas que nunca chegava aos olhos. Mas eu era uma mãe carente, uma viúva solitária. Eu disse sim. A mudança aconteceu em 2 semanas. E com as caixas deles vieram as mudanças nas regras. Primeiro, foi o meu escritório. Dona Clarice, a Marta disse, nem me chamava mais de sogra. Precisamos desse quarto para o escritório do Rogério. Ele precisa de concentração. A senhora nem usa mais esses livros todos. Eu vi meus livros, minha coleção de clássicos brasileiros, sendo encaixotados para doação. Senti um aperto no peito, como se estivessem arrancando pedaços da minha pele. Mas cedi. Pela paz da família, eu cedi. Depois, foram as pequenas coisas. Um dia, fui procurar minha carteira na bolsa para dar um dinheiro ao jardineiro, e ela não estava lá. Ué, deixei aqui em cima, murmurei. Marta apareceu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato. A senhora deve ter guardado em outro lugar, dona Clarice. A senhora anda tão esquecida ultimamente. Eu não sou esquecida, Marta. Eu sempre deixo na bolsa. Ah, Clarice. Semana passada a senhora esqueceu o fogo ligado. Se eu não chego, a casa pegava fogo. Eu gelei. Eu não lembrava de ter deixado o fogo ligado. Na verdade, eu tinha certeza absoluta de que tinha desligado a chaleira. Mas a certeza dela era tão grande, tão sólida, que a dúvida plantou uma semente no meu cérebro. Será? Será que eu estava perdendo a noção? Isso começou a acontecer toda semana.
Chaves sumiam e apareciam na geladeira. Dinheiro desaparecia da gaveta e eles diziam que eu tinha gastado. Documentos importantes sumiam da minha pasta. E sempre a mesma frase, repetida como um mantra maldito. Mãe, a senhora está esquecendo. Mãe, a senhora está confusa. Eu comecei a ter medo de mim mesma. Comecei a andar pela casa pisando em ovos, com receio de tocar em algo e esquecer. Minha confiança, construída ao longo de décadas de trabalho e estudo, estava desmoronando. Mas o pior golpe veio 6 meses depois. Eu acordei no meio da noite com sede. Ao passar pelo corredor, vi a luz da sala acesa e ouvi vozes baixas. Eram Rogério e Marta. Ela não vai assinar a procuração de plenos poderes se estiver lúcida, Rogério. A voz da Marta era sibilante, impaciente. Calma. O médico amigo do clube disse que se tivermos um histórico de incidentes, fica mais fácil conseguir a interdição. A gente só precisa de mais alguns episódios. Ontem, quando escondi os óculos dela, ela chorou por 2 horas achando que tinha perdido na rua. Ela já está acreditando. Eu parei no corredor escuro. O chão frio de madeira parecia congelar meus pés. Meu coração batia tão forte que achei que eles ouviriam. Escondi os óculos dela. Não era minha memória. Não era demência. Era crueldade. Era teatro. Voltei para o quarto tremendo, não de frio, mas de uma raiva que eu desconhecia. Uma raiva quente, vulcânica. Eu queria entrar lá e gritar, expulsá-los da minha casa. Mas olhei para o retrato do Alberto na cabeceira e lembrei de como ele era estrategista no jogo de xadrez. Nunca ataque quando o inimigo espera sua defesa, Clarice, ele dizia. Surpreenda. Se eu os confrontasse agora, eles diriam que eu estava delirando. Era a minha palavra contra a de um casal jovem e preocupado. Eu precisava de provas. No dia seguinte, fui ao centro da cidade. Disse que ia à farmácia, mas fui a uma loja de eletrônicos. Comprei um gravador digital pequeno, do tamanho de um dedo, com bateria de longa duração e ativação por voz. Costurei um bolso secreto no forro do meu casaco de lã cinza, aquele que eu usava até dentro de casa porque sentia muito frio. E comecei a gravar. Gravei a Marta gritando com os filhos para não darem bola para a avó louca. Gravei o Rogério no telefone negociando a venda do meu carro, dizendo que a velha nem dirige mais. Gravei eles combinando como iriam me dopar na noite em que o médico viria me avaliar. Mas eu subestimei a pressa deles. Há 3 semanas, Rogério entrou no meu quarto com uma mala pequena. Mãe, arrume umas roupas. Vamos fazer uns exames. O médico achou melhor a senhora ficar uns dias em observação numa clínica de repouso. É tipo um spa. Spa? Perguntei, sentindo o gosto amargo da bile na boca. Para quê? Para ajustar sua medicação, dona Clarice, Marta disse, encostada no batente da porta com os braços cruzados. A senhora anda agressiva. Ontem gritou com o gato. Eu não tinha gritado com gato nenhum, mas apertei o botão do gravador no bolso do casaco. Eu não quero ir, disse com a voz firme. Não é questão de querer, mãe. Rogério suspirou, aquele suspiro falso de quem carrega o mundo nas costas. É para o seu bem. Nós já assinamos a autorização. A viagem de carro foi silenciosa. Eu olhava pela janela, vendo as ruas do meu bairro ficarem para trás. A padaria onde eu comprava pão doce, a praça onde levei Rogério para andar de bicicleta. Tudo ficando para trás. Chegamos ao Lar Crepúsculo. O nome era bonito, a fachada tinha um jardim bem cuidado. Mas assim que o portão de ferro automático se fechou atrás do carro, o som foi definitivo. Clang, como uma sentença de prisão. A recepção cheirava a lavanda artificial, tentando esconder o cheiro de urina e velhice. O diretor, um homem de sorriso oleoso, apertou a mão do Rogério. Não se preocupe, Sr. Rogério. Aqui ela terá toda a estrutura. Casos de demência senil são nossa especialidade. O isolamento inicial é importante para a adaptação. Ótimo, Rogério disse sem nem olhar para mim. E sobre os pagamentos, como conversamos, assim que a venda do imóvel for liberada. Claro, temos um acordo.
Eu estava sentada numa poltrona de couro sintético, segurando minha bolsa contra o peito. O gravador captava tudo: a venda do imóvel, o acordo, a minha demência. Eles se despediram de mim com beijos rápidos na testa, como se beijassem um cadáver no caixão. Tchau, mãe. Logo a gente vem visitar, disse Rogério. Fica com Deus, dona Clarice, disse Marta. Eles viraram as costas e saíram. Eu os vi entrando no carro, no meu carro que agora Rogério dirigia, e indo embora. Eu fiquei ali, sozinha, no meio de estranhos de branco, com minha mala pequena e meu segredo no bolso. A primeira semana no lar Crepúsculo foi um borrão de rostos desconhecidos e rotinas humilhantes. O quarto que me deram era compartilhado com a dona Lourdes, uma senhora que passava o dia inteiro gemendo baixinho, chamando por uma mãe que já devia ter morrido há meio século. A cama era dura, o lençol tinha aquele cheiro de água sanitária industrial que pinica o nariz. Minhas roupas foram etiquetadas com um número, como se eu fosse gado. Residente 402. Vamos, dona Clarice, hora do banho, dizia a enfermeira, uma moça jovem e impaciente que me esfregava com a força de quem lava um carro, não uma pele de 78 anos. Eu posso tomar banho sozinha, minha filha, eu tentei dizer no segundo dia. Nada disso. O filho da senhora disse que a senhora esquece de se lavar e que pode escorregar. Ordens da direção. A humilhação de ter alguém despindo você, tocando seu corpo com indiferença, é algo que te corrói por dentro. Eu fechava os olhos e imaginava que estava em outro lugar, na minha sala de aula, recitando Vinícius de Moraes. Tentava manter minha dignidade blindada dentro da minha cabeça, porque do lado de fora ela estava sendo arrancada pedaço por pedaço. Os dias se transformaram em uma massa cinzenta. Café da manhã às 7, mingau ralo e café morno. Banho de sol às 9, num pátio cimentado onde víamos um pedaço quadrado de céu, almoço às 11h30. E o tempo? O tempo aqui não passa, ele se arrasta. Eu ficava sentada na cadeira de plástico no corredor, observando. Eu via outros idosos, alguns realmente perdidos em seus mundos, com o olhar vago. Outros, como eu, com um brilho de revolta e tristeza nos olhos, esperando visitas que nunca chegavam. Porque eles não vieram. Passou a primeira semana. Nada. Passaram 2 semanas. Nada. Eu tinha um calendário mental. Sabia que meu aniversário de 79 anos estava chegando. Eles virão no meu aniversário, pensei, agarrada a essa esperança tola e teimosa de mãe. O Rogério não teria coragem de me deixar aqui no meu aniversário. O dia 14 de outubro chegou. Acordei com uma pontinha de expectativa. Coloquei minha melhor blusa, passei um batom que consegui esconder na bolsa, porque eles diziam que maquiagem sujava os lençóis. Fiquei sentada perto da porta de entrada, onde o vidro permitia ver o portão. Cada carro que parava, meu coração dava um salto. 10 da manhã. Nada. Meio-dia. Almocei com o estômago embrulhado. 3 da tarde. O horário de visitas estava acabando. Às 5 horas, a enfermeira-chefe veio até mim. Dona Clarice, a senhora precisa ir para o quarto. Vai começar o jantar. Mas meu filho... Ele deve estar preso no trânsito. Hoje é meu aniversário. Ela me olhou com uma mistura de pena e tédio que doeu mais que um tapa. Ninguém ligou, querida. E não tem nome de ninguém na portaria. Vamos, tome seu remédio. Naquela noite, engoli o choro junto com a pílula que eles me davam para acalmar. Deitada no escuro, ouvindo os gemidos da dona Lourdes, eu senti algo morrer dentro de mim. Aquela esperança ingênua de que tudo era um mal-entendido, de que eles se arrependeriam. Ela morreu. E no lugar dela, nasceu um frio absoluto. Mas foi 2 semanas depois do meu aniversário que a verdadeira virada aconteceu. Eu estava no jardim, fingindo cochilar no banco, com um casaco sobre o colo. O gravador estava ligado, como sempre fazia quando via alguém importante se aproximar. O diretor do asilo estava conversando com a enfermeira-chefe, fumando um cigarro escondido atrás de uma palmeira, bem perto de onde eu estava. Chate.
O filho da 402, o tal Rogério, ligou de novo pedindo mais prazo, disse o diretor soltando fumaça. De novo? A enfermeira respondeu. Já estão com 2 meses em atraso. Ele disse que a venda da casa está quase fechada. Parece que conseguiu um comprador que vai pagar à vista, mas precisa da assinatura final. Ele está entrando com um processo de interdição total judicial na semana que vem. Vai alegar incapacidade absoluta. Coitada da velha. Ela parece tão lúcida às vezes. Aparências enganam. E o dinheiro dela paga meu salário. Se ele vender a casa, ele paga os atrasados e ainda adianta 6 meses. Ele disse que depois que vender, vai transferir ela para uma ala mais barata, ou talvez para aquele asilo público no interior, já que o dinheiro vai ser administrado por ele. Ele quer se livrar do custo. Meu sangue gelou. Não era apenas sobre ficar aqui. Eles iam vender minha casa, meu santuário, o patrimônio de uma vida inteira de trabalho meu e do Alberto, e depois iam me jogar num depósito público qualquer para morrer esquecida, enquanto gastavam meu dinheiro. Eu esperei eles saírem. Minhas mãos tremiam, mas agora não era de medo, era de adrenalina. Naquela tarde, pedi para ir ao banheiro perto da recepção. Aproveitei um descuido da recepcionista, que estava vendo vídeos no celular, e olhei para o telefone fixo no balcão. Eu precisava fazer uma ligação, mas para quem? Meus amigos já tinham morrido ou estavam na mesma situação que eu. Meus parentes distantes não iriam querer briga com o Rogério. Então me lembrei. Havia um nome, um ex-aluno, Ricardo. Ele era um menino levado, que eu tinha salvado da expulsão 30 anos atrás. Ele sempre dizia que eu fui a única que acreditou nele. Ricardo tinha se tornado advogado. Um advogado criminalista famoso e temido na cidade. Eu tinha visto o rosto dele no jornal que ficava na sala de TV do asilo, numa notícia sobre um caso grande. Eu não tinha o número dele, mas tinha a memória. Lembrei do nome do escritório na matéria. Mendes em Associados. Voltei para o quarto tremendo. Eu precisava de um plano. Eu tinha as gravações, tinha a lucidez, mas estava presa. A sensação de inutilidade tentou me dominar. Você é só uma velha. A voz na minha cabeça dizia. Você está de fralda geriátrica, que me obrigaram a usar à noite, e come papinha. Quem vai acreditar em você? Olhei para minhas mãos enrugadas. Elas tinham segurado giz por 40 anos. Elas tinham segurado meus filhos. Elas tinham segurado a mão do meu marido enquanto ele dava o último suspiro. Eram mãos velhas, sim, mas não eram mãos fracas. Eu peguei o gravador, coloquei o fone de ouvido bem baixinho num ouvido só, escondido pelo cabelo branco, e dei o play na gravação daquela tarde. A voz do diretor confessando o plano do meu filho soou cristalina. Ele quer se livrar do custo. Não, meu filho, sussurrei para o quarto escuro. Você não vai se livrar de mim. Você vai desejar nunca ter me subestimado. Amanhã seria dia de visita médica externa. Um cardiologista viria avaliar os pacientes. Eu sabia que médicos externos traziam celulares. E eu sabia que, às vezes, a bondade de estranhos é mais confiável que o sangue da família. Eu tinha uma chance. Uma única chance de fazer contato com o mundo lá fora antes que a interdição judicial fosse assinada. Fechei os olhos, não para dormir, mas para ensaiar. Eu precisava ser a atriz da minha vida. Amanhã eu não seria a Dona Clarice confusa. Amanhã eu seria a Dona Clarice, a diretora. E a aula ia começar. Aqui estão a parte 3 e a parte 4 do roteiro, concluindo a saga de Dona Clarice com a intensidade e a justiça prometidas. O dia da visita do cardiologista amanheceu cinzento, com uma garoa fina batendo na janela do meu quarto. Para muitos ali, era apenas mais um dia de confinamento. Para mim, era o dia do tudo ou nada. Fui levada para a sala de exames improvisada na ala médica. O médico não era do asilo. Era um contratado externo, um homem alto, de óculos redondos e expressão séria. Dr. Arnaldo. Eu notei que ele olhava o relógio com frequência, como quem tem pressa de ir embora daquele lugar deprimente. A enfermeira-chefe, aquela mesma que zombou do meu aniversário, ficou parada na porta, de braços cruzados, vigiando. Pode nos deixar a sós, enfermeira?
O doutor Arnaldo pediu enquanto preparava o aparelho de pressão. O protocolo exige privacidade para a anamnese cardíaca. A direção prefere que acompanhemos, doutor. A paciente é imprevisível, confusa. Eu assumo o risco. Se ela ficar agitada, eu chamo. Por favor. A enfermeira bufou, revirou os olhos e saiu, fechando a porta com força. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos. Foi o tempo que levei para mudar minha postura. Endireitei a coluna, que mantinha curvada para parecer mais frágil, e olhei diretamente nos olhos do médico. O olhar vago e trêmulo desapareceu. Doutor Arnaldo. Minha voz saiu firme, clara, com a dicção perfeita de 40 anos de magistério. Eu não tenho demência. Estou sendo mantida aqui contra a minha vontade para que meu filho possa liquidar meu patrimônio. Eu preciso de um telefone. Agora. O médico recuou um passo, assustado. O estetoscópio ficou parado no ar. A senhora? Mas o prontuário diz. O prontuário é uma ficção, doutor, escrita por um diretor corrupto e uma família gananciosa. Eu sei quem o senhor é. Li seu crachá. Sei que fez o juramento de Hipócrates. Se o senhor sair daqui e me deixar nessa situação, será cúmplice de um crime de cárcere privado e apropriação indébita. Ele me encarou, atônito. A transformação da velhinha confusa na mulher articulada à sua frente foi um choque. Ele hesitou, olhou para a porta, depois para mim. A humanidade venceu o medo. Ele tirou o celular do bolso do jaleco e me estendeu. Seja rápida, ele sussurrou, checando a porta. Meus dedos não tremeram ao digitar o nome Mendes em Associados no Google, achar o número e discar. O coração batia na garganta, mas a mente estava fria como gelo. Escritório Mendes, bom dia. Eu preciso falar com Ricardo Mendes. Diga que é a professora Clarice. Diga a ele que a Dama de Ferro precisa que ele pague aquela promessa do dia da formatura. É questão de vida ou morte. Houve uma pausa. A atendente deve ter percebido o tom urgente. 1 minuto depois, uma voz grossa e familiar atendeu. Professora Clarice? Meu Deus, a senhora está viva? Me disseram que... Ricardo, escute bem. Estou no Lar Crepúsculo, internada como demente. Tenho gravações que provam uma conspiração do meu filho para me interditar e roubar tudo. Preciso que você venha aqui, hoje, e traga um tabelião, se possível, ou a polícia. Eu estou saindo do escritório agora. Ninguém toca num fio de cabelo da senhora. Devolvi o celular ao médico, sentindo as lágrimas quererem vir, mas as segurei. Não era hora de chorar. Obrigada, doutor. O senhor acabou de salvar minha vida. O médico terminou o exame em silêncio, visivelmente perturbado. No prontuário, escreveu: paciente lúcida, orientada, sinais vitais estáveis. Recomendo reavaliação psiquiátrica externa imediata. Aquilo era o meu escudo inicial. 2 horas depois, o caos se instalou na recepção. Eu estava no refeitório, empurrando a comida sem gosto no prato, quando ouvi vozes alteradas vindo da entrada. Reconheci o barítono potente do Ricardo. O senhor não pode entrar aqui assim, gritava o diretor. Eu sou o advogado constituído da senhora Clarice Albuquerque. Tenho uma ordem judicial preliminar para visita e avaliação. Se o senhor me impedir, a viatura da polícia que está lá fora entra comigo. Escolha. Segundos depois, Ricardo entrou no refeitório. Ele envelheceu bem, estava grisalho, vestindo um terno impecável. Quando me viu, sentada naquela mesa de fórmica descascada, com o uniforme cinza do asilo, seus olhos marejaram. Ele ignorou os enfermeiros e veio até mim, ajoelhando-se ao lado da minha cadeira. Professora? Ele segurou minha mão. O que fizeram com a senhora? Eles tentaram me apagar, Ricardo, mas esqueceram que eu ensinei interpretação de texto para eles. Sorri. Um sorriso cansado, mas vitorioso. Tirei o gravador do forro do casaco. Está tudo aqui. Fomos para uma sala reservada. O diretor tentou ficar, mas Ricardo o expulsou com uma ameaça legal tão complexa e agressiva que o homem saiu pálido. Ali, ouvimos as gravações. Ricardo ouvia com o maxilar trincado.
A parte em que Rogério falava em me mandar para o abrigo público fez Ricardo dar um soco na mesa. Isso é criminoso, estelionato, maus tratos, cárcere privado, formação de quadrilha. Clarice, nós vamos destruir eles. Eu vou tirar a senhora daqui agora. Não, eu disse, surpreendendo-o. Ainda não. Como assim? A interdição final será assinada daqui a 2 dias. Rogério e Marta virão aqui com o tabelião amigo deles para que eu assine a transferência da casa por livre e espontânea vontade, antes que a interdição saia, para evitar impostos. Eu ouvi eles combinando no telefone. A senhora quer pegá-los no ato? Eu quero ver a cara deles, quero que eles saibam que fui eu. Não um advogado, não um juiz, eu. Quero olhar nos olhos do meu filho e ver o momento em que ele percebe que perdeu. Ricardo sorriu. Um sorriso predatório de advogado criminalista. A senhora sempre foi a melhor professora que eu tive. Vamos preparar o palco. Nos 2 dias seguintes, o comportamento no asilo mudou. O diretor me tratava com uma cortesia nervosa, desconfiado, mas sem saber o quanto eu sabia. Eu continuei meu teatro. Andava devagar, olhava para o nada, babava um pouco se precisasse. Ricardo trabalhou nos bastidores. Ele acionou contatos, preparou documentos e, mais importante, descobriu algo que eu nem sabia. Meu marido, Alberto, tinha deixado um seguro de vida antigo, atrelado a uma conta de investimentos que só eu podia movimentar. O valor era alto. Rogério sabia disso, e era por isso que a pressa era tão grande. Se eu fosse interditada, ele assumiria a tutela desse dinheiro. A noite anterior ao confronto foi longa. Eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, repassando minha vida. Lembrei do Rogério bebê, chorando com cólica, e eu ninando ele por horas. Lembrei dele aprendendo a andar. Lembrei dele me abraçando no enterro do pai. Onde aquele menino tinha se perdido? Em que momento a ganância devorou o amor? Essa dor era pior que a do abandono. Era a dor do luto de um filho que ainda estava vivo. Mas eu engoli essa dor. Ela seria meu combustível. Amanhã, a dona Clarice, demente, morreria. E a matriarca renasceria. O dia do confronto chegou com um sol brilhante e ironicamente bonito. Fui levada para a sala de reuniões do asilo às 10 da manhã. O diretor estava lá, suando frio, ajeitando papéis. Pouco depois, a porta se abriu. Rogério e Marta entraram. Eles estavam vestidos como se fossem a um evento social. Marta usava uma bolsa de marca, provavelmente comprada com o dinheiro que desviaram da minha conta, e Rogério tinha aquele ar de impaciência executiva. Atrás deles, um homem baixo com uma pasta de couro, o tabelião corrupto. "Oi, mãe", Rogério disse num tom casual, sem nem se aproximar para me beijar. "Como a senhora está? Trouxemos uns papéis para a senhora assinar. Coisa de rotina, do banco." Marta sorriu, aquele sorriso de cobra. "É para garantir que a senhora continue tendo esse tratamento maravilhoso aqui, dona Clarice." Eu estava sentada na cabeceira da mesa. Olhei para eles. Deixei o silêncio pesar. "Assinar?" Perguntei, com a voz trêmula, fingindo confusão. "Sim, aqui." O tabelião colocou o documento na minha frente e uma caneta na minha mão. "Apenas uma rubrica aqui e aqui. Transfere a gestão dos bens imóveis para seu filho, dada a sua condição." Minha mão pairou sobre o papel. Eu vi os olhos de Rogério brilharem de cobiça. Vi Marta prender a respiração. Eles estavam tão perto. Achavam que tinham vencido. Larguei a caneta na mesa. O som seco do plástico batendo na madeira ecoou na sala. Levantei a cabeça devagar, arrumei meus óculos e soltei o ar. A postura curvada sumiu. O olhar vago desapareceu. "Eu não vou assinar nada, Rogério. E sugiro que você demita esse tabelião, porque ele vai perder a licença em breve." O silêncio na sala foi absoluto. O sorriso da Marta congelou numa careta grotesca. Rogério piscou, confuso. "O quê? Mãe? Do que a senhora está falando? A senhora está tendo um surto? Diretor, ela está delirando." "Não, meu filho.
falei, e minha voz preencheu a sala com autoridade. O único delírio aqui foi vocês acharem que podiam me jogar no lixo como um móvel velho. Antes que eles pudessem reagir, a porta da sala de reuniões se abriu novamente. Ricardo Mendes entrou, seguido por 2 oficiais de justiça e um policial civil. Bom dia a todos, Ricardo disse com um prazer evidente. Quem é você? Isso é uma reunião privada. Rogério gritou, levantando-se. Sente-se. Rogério! Eu ordenei. E por instinto de obediência infantil, ele sentou. Ricardo colocou uma caixa de som portátil na mesa e apertou o play. A voz de Marta encheu a sala. Finalmente, agora podemos vender a casa dela. E aquele asilo público no interior é perfeito. Ninguém vai fiscalizar se ela morrer logo. Depois a voz de Rogério. O médico do clube garantiu o laudo. A velha nem vai saber o que a atingiu. Marta ficou branca como cera. Rogério começou a tremer, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Isso é ilegal. Vocês não podem gravar sem consentimento. Rogério gaguejou desesperado. Na verdade, Ricardo interveio calmo. A senhora sua mãe gravou as conversas das quais participava ou que ocorriam em sua presença, no ambiente onde ela vivia. É perfeitamente legal como prova de defesa. E temos muito mais. Temos extratos bancários. Temos o testemunho do Dr. Arnaldo. Temos imagens das câmeras de segurança que o diretor esqueceu de apagar, mostrando a negligência. Olhei para o meu filho. Ele chorava agora. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de medo. Mãe, me perdoa. A gente estava desesperado. As dívidas. A gente não queria te machucar. Foi a Marta. Foi ideia dela. Seu covarde, Marta gritou, batendo nele com a bolsa. Você que disse que queria o dinheiro do seguro. Chega! Eu bati a mão na mesa. Eles pararam. O policial se aproximou. Senhor Rogério, senhora Marta, o senhor diretor. Tenho mandados de condução para todos. Precisamos de depoimentos sobre as acusações de apropriação indébita, maus tratos a idoso e fraude processual. Enquanto eles eram algemados, uma cena que jamais imaginei ver, meu filho sendo algemado, Rogério olhou para mim uma última vez. Mãe, por favor, não deixa eles me levarem. Eu sou seu filho. Eu me levantei, caminhei até ele. Fiquei a centímetros do rosto dele. Senti o cheiro do perfume que eu tinha dado de presente no Natal. Você é meu filho, Rogério, e é por isso que isso dói tanto. Mas você também é um homem adulto que escolheu trair quem te deu a vida. Eu vou te dar a melhor lição que uma mãe pode dar. Arcar com as consequências dos seus atos. Eu não vou pagar sua fiança. Eu não vou pagar seu advogado. Você está por conta própria. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Vi eles serem levados. O diretor saiu escondendo o rosto. Quando a sala ficou vazia, restando apenas eu e Ricardo, minhas pernas finalmente cederam. Sentei na cadeira, tremendo. Ricardo me trouxe um copo d'água. Acabou, Clarice. A casa é sua de novo. O dinheiro foi bloqueado e será devolvido. A casa é minha, murmurei. Mas está vazia, Ricardo. Não está, ele disse, sorrindo. Lembra da minha filha? A que está estudando medicina? Ela precisa de um lugar perto da faculdade. E ela adora ouvir histórias. Se a senhora quiser alugar um quarto, ou só companhia. Eu sorri. Pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro. Voltei para minha casa 2 dias depois. A sensação de abrir a porta, de sentir o cheiro dos meus livros, o cheiro do meu café. Foi indescritível. Marta e Rogério estão respondendo ao processo em liberdade provisória, mas perderam o apartamento deles e o direito de se aproximar de mim. Meus netos vêm me visitar, trazidos pela outra avó. Eu expliquei a eles que o papai fez coisas erradas e está de castigo. Eles entendem, do jeito deles. Eu contratei uma cuidadora, não porque preciso, mas porque quero companhia para ir ao cinema. E voltei a dar aulas particulares de português na sala de casa. Eles tentaram tirar minha voz, minha casa e minha mente. Mas descobriram que a velha, aqui, ainda tem muita história para contar. E muito o que viver.
Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Eu sei que essa história é difícil. Sei que dói pensar que um filho pode fazer isso com uma mãe. Mas eu contei tudo isso para que você saiba. Nós, idosos, não somos descartáveis. Nossa mente e nosso coração ainda batem forte. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo com sua família, nos grupos de WhatsApp. Talvez essa história sirva de alerta ou de inspiração para alguém que está sofrendo em silêncio. E comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você teria perdoado o Rogério ou faria o mesmo que eu? Eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua opinião. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês e proteja nossas famílias.